Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, por favor, em Mateus, capítulo de número 8, da palavra do Senhor, a bendita palavra de Deus aos nossos corações. Enquanto a igreja abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 8, versículos 18 em diante, nós queremos mais uma vez enfatizar nosso carinho aos amados irmãos gideões. Glória a Deus, sempre serão bem-vindos nesta casa de oração, e levem as nossas saudações aos vossos pastores, às vossas igrejas e principalmente essa agência missionária dos Gideões. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 8, versículos de número 18 a 22 da palavra do Senhor. Se você prestar atenção aí, vai estar escrito assim: como devemos seguir Jesus? Vamos repetir comigo, por favor. Como devemos seguir Jesus? Repitam. É uma pergunta bastante interessante para nós nesta tarde. E nós cremos que o Espírito de Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Abra sua Bíblia, eu sei que você já está com ela aberta, em Mateus 8, 18 a 22, que o próprio Senhor Jesus nos diz assim: ao ver Jesus as grandes multidões que o rodeavam, ordenou que fossem para a margem. Então se aproximou dele um escriba e lhe disse: mestre, eu te seguirei a qualquer parte que tu fores. Jesus lhe respondeu, lhe disse: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então outro de seus seguidores lhes disse: Senhor meu, deixa-me primeiro sepultar os meus pais. Aí Jesus lhe disse, respondendo: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, tu, porém, segue-me. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Vamos repetir comigo, diga assim: mas Jesus lhe disse: tu, porém, segue-me. Olha que coisa tremenda, né? Podeis assentar em nome de Jesus. Como devemos seguir Jesus? Que palavra, pastor, Deus reservou para a minha vida nessa tarde? Antes de nos aprofundarmos nesta palavra, faz tempo, desde ontem, que esse hino é antigo, mas vai falar ao seu coração. Faz tempo que esse hino chega forte ao meu coração, e quando eu estava meditando na mensagem deste domingo, deste dia que o Senhor fez, o Senhor bradou no meu coração: cante esse louvor com a igreja, cante esse hino com a igreja. Eu não sou cantor, mas eu sou adorador igual a você, amém? Onde é que estão os adoradores do Senhor Jesus? Aleluia! Eu vou perguntar de novo, você vai dar um glória daqueles que só você sabe dar para o Senhor Jesus. Aonde estão os adoradores do Senhor nessa tarde aqui? Aleluia! E o hino é aquele que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quem é que sabe que pode nos ajudar? Desce à casa do oleiro, quero contigo falar. Então me levantei,
Obedeci a sua voz. E o que mais? Isso, aleluia. Chegando, parei para observar uma porção de barro. Isso, pode cantar. Os irmãos aqui do louvor, peguei eles num dia não muito bom para eles, né? Aleluia. Mas o Senhor vai falar ao seu coração. Pode continuar. Continue. Glória a Deus. Cante. Veio a mim A palavra do Senhor dizendo: oh, aleluia. Desce à casa do oleiro, quero contigo falar. Eita Jesus. Então me levantei, obedeci a sua voz. ao endereço de Deus Eu comecei a caminhar e você chegou aqui. Chegando na casa do oleiro, parei aleluia, pra observar Eita Deus de maravilha, uma porção de barro que sobre as rodas estavam, e as mãos do oleiro dela fazia o seu querer, e um vaso do seu jeito ele formava. Mas depois de contemplar aquela cena, aleluia, vaso na mão do oleiro se quebrou. O oleiro pegou o vaso, mesmo quebrado, pois Sobre as rodas e um vaso novo ele formou. Daí então ouvi a voz de Deus. aleluia, Será que eu não posso fazer contigo mesmo assim. Desce pra olaria, eu vou te modelar. Glória, e quando modelado fores, então eu vou te usar. Eu quebro, amasso, desfaço, refaço, dou brilho, unção. Você é meu. Não temas, não temas. Siga em frente, seja forte, seja crente, cante, te alegra e diga na terra que eu sou Deus. Cante, te alegra e diga na terra que eu sou Deus. Cante, te alegra e diga na terra que eu sou Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você chegou na olaria e Deus vai lhe usar, amém, meu irmão? Glória a Deus! Mas eu quero começar esta palavra dizendo-lhes que dentre tantos ensinamentos de Jesus, obrigado, louvor, pela importante ajuda, dentre tantos ensinamentos de Jesus, afinal nós sabemos que lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz que o ministério e a vida de Jesus fora marcada de três maneiras. A Bíblia diz assim: e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando, primeira maneira, pregando, segunda, e curando. Jesus sempre, em
todo o seu ministério, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava. Deixa eu lhe dizer algo, é da vontade de Deus nessa tarde, Jesus ensinar a nós, você ouvir a pregação dele e você ser curado por ele. Quantos creem assim? Louvado seja o nome do Senhor. E um dos ensinos mais importantes foi acerca de como devemos seguir Jesus. Neste mesmo texto que ora lemos em Mateus capítulo de número 8, versículos 18 a 22, há uma grande diferença entre quem segue Jesus e quem é discípulo de Jesus. Há uma diferença entre quem segue e quem é discípulo de Jesus. Se você prestar atenção, esse texto começa dizendo a nós que havia uma grande multidão que seguia Jesus. E depois Jesus vai falar sobre o discípulo dele. Nós vemos então aqui algumas pessoas que aparentemente seguiam a Cristo: a multidão, os seguidores e os discípulos. Seguidor, se você for olhar a definição no dicionário da língua portuguesa, seguidor é aquele ou aquela que segue, que sabe a orientação. Por exemplo, alguém pode lhe perguntar: qual é a sua religião? E você pode responder: sou evangélico, sou católico, sou espírita, etc. Isso é uma orientação. Aí vale a pergunta: isso é uma orientação ou é a sua vida? É somente o nome que você carrega ou é um propósito de vida? É um status social ou é uma decisão de fé na sua história? Seguir também tem definição. Seguir caracteriza-se por ir atrás, na companhia. Quem não se lembra aqui, Igreja do Senhor Jesus, o episódio de Lucas, a palavra de Deus vai falar em Lucas capítulo de número 24, o episódio em que o Senhor aparece aos seus discípulos no caminho de Emaús. E até certo ponto, aqueles que eram discípulos do Senhor, depois de Jesus ter morrido na cruz, eles ficam como se atordoados e começam a regressar, a fazer as coisas que faziam antes de se tornarem discípulos de Jesus, pescadores de almas. E a Bíblia diz que Jesus aparece no caminho e aqueles discípulos estão arrazoando entre si acerca do caminho, as coisas que aconteceram naqueles dias, e a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e começa a andar, está na companhia deles. Interessante, Igreja do Senhor, que eles começam a caminhar e não conseguem observar, notar, entender que quem estava caminhando ali com eles era o próprio Jesus. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz, meus amados irmãos, Lucas 24, é a palavra do Senhor, no versículo de número
25 em diante, Jesus começa a interpelá-los, a falar sobre a dureza do coração, falar sobre as coisas que Cristo devia padecer. Começou a falar sobre Moisés, e no versículo 31, a Bíblia diz: e quando Jesus partiu o pão e deu graças, abriu-se-lhe os olhos e reconheceram quem estava com eles. Pastor, onde é que o senhor quer chegar nessa tarde? Eu quero te perguntar: vai continuar seguindo Jesus ou quer ser discípulo dele? E se você não entender a diferença que há entre seguir e ser aluno, aprendiz, imitador de Jesus, você correrá o mesmo risco dos discípulos quando estavam sem a presença do Mestre, pensando eles que Jesus não iria ressuscitar. E aí Jesus aparece ressurreto, e a Bíblia diz que eles só conseguem enxergar Jesus depois de muita conversa. Meu Deus do céu, você ainda não está compreendendo, mas eu vou continuar batendo na mesma tecla. Deus não te chama apenas para seguir a Ele. Deus não te chama apenas para você ser orientado por Ele. Jesus não te chamou apenas para você segui-lo, e às vezes de longe, e às vezes sem perceber que Ele está pertinho de você. Louvado seja o nome dEle para sempre. Jesus te chama para você, aleluia, ser muito mais do que seguidor, ser um discípulo seu. E pastor, por que o Senhor está falando isso com a sua igreja, com a igreja do Senhor Jesus? Aleluia. Eu estou dizendo isso porque Jesus estava falando para os seus discípulos. E um escriba, um homem versado na lei, na letra, na religião, não conseguiu compreender a diferença de seguir e de ser discípulo de Cristo. E eu ainda estou na introdução, só para você começar a entender o que é que o Espírito de Deus está trabalhando no meu e no seu coração. Discípulo, ele é aluno, ele é aprendiz, ele é imitador. João capítulo 8, versículo 31, a Bíblia diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, diga bem forte, igreja, se eu permanecer na palavra, resultado, verdadeiramente serás discípulos de Cristo. Aleluia, aleluia. Jesus olhou para os seus discípulos, olhou para aquela multidão que sempre o seguia, e antes de falar que a verdade liberta, ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aleluia. Deus está dizendo para a sua igreja nesses dias, neste domingo, Jesus está voltando, igreja, e antes da sua volta, Ele está preparando eu e você para se encontrar com Ele. Aleluia, aleluia. Quantos creem que Jesus está voltando? Levante a sua mão e dê um brado de júbilo ao Senhor. Aleluia, aleluia. E Ele quer, aleluia, preparar a nossa vida. E essa tarde é uma preparação do Espírito de Deus aos nossos corações.
Verdadeiramente aqui há muitos barros, há muitos vasos de barro. Deus não fez você vaso de vidro, Deus não fez você vaso de cristal, Deus não fez a nós vasos de ouro, de prata, de metal, não. É vaso de barro, porque o tesouro é Ele na nossa vida. E esse vaso, aleluia, é moldável. Ele pode se quebrar e o oleiro pega e refaz ele novamente. Quantas pessoas dizem, você pergunta a elas, você crê em Deus? Elas vão dizer para você, eu creio. Só que crer apenas não basta. Como o irmão Tássio falou aqui, a etimologia da palavra fé no hebraico, ela é oriunda da prática. Crer é obedecer. Eu vou repetir, crer é obedecer. Mais uma vez, crer é obedecer. Você pode dizer 1 milhão de vezes, eu creio em Deus. Deus olha para mim, para você e diz, você me obedece? Aleluia. Eu creio em Jesus, pastor. Aí Jesus olha para mim, para você e diz, sacrifica o Isaac. Aleluia. Meu Deus do céu, louvado seja o teu nome, meu Deus do céu. Alguém pode olhar para mim, para você e dizer, você é crente? E você dizer, sou crente. Aí o Espírito Santo diz, está faltando me obedecer. Meu filho, minha filha, até o diabo é crente. Ele é tão crente que ele se estremece. Mas eu não te chamei apenas para você crer. Aleluia. Eu te chamei para você imitar os meus passos. Eu te chamei para você não ser maior que o seu mestre. Você vai seguir as minhas pisaduras. O seguidor é apenas um acompanhante. Ele só observa. Ele é observador. Parecem semelhantes, mas as experiências e a decisão diferenciam o seguidor do discípulo. Você pode repetir para o seu irmão, diga, a tua experiência com Deus faz valer se você apenas segue Ele ou se você se tornou discípulo dEle. Você sabe qual é a diferença que há entre o seguidor e o discípulo? Biblicamente falando, não sei se você já ouviu, mas eu quero relembrar se você já ouviu isso. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo entrega o pão e o peixe para Jesus multiplicar. O seguidor luta para crescer. O discípulo luta para reproduzir. O seguidor se ganha, o discípulo se faz. O seguidor gosta de afago, o discípulo gosta de serviço. O seguidor entrega parte dos seus desejos, o discípulo entrega a sua vida por inteiro. O seguidor ouve a palavra, o discípulo pratica a palavra. Irmãos, o discípulo leva esta palavra aos aflitos, o seguidor espera que alguém lhe aponte o serviço.
O discípulo é solícito, o seguidor reclama, murmura. O discípulo obedece e muitas vezes nega-se a si mesmo e toma a sua cruz, mas o seguidor, ele não consegue tomar a cruz e seguir em frente. O seguidor pratica a caridade, o discípulo pratica o mais puro amor. O seguidor sonha com uma igreja ideal, o discípulo faz a igreja ser ideal. O seguidor diz, bonito, o discípulo diz, eis-me aqui, Senhor. O seguidor aponta, o discípulo mostra Deus. O seguidor espera por um avivamento nesse tempo, mas o discípulo, ele é parte do avivamento e ele ora para que Deus avive seu povo. O seguidor, ele soma, o discípulo, ele multiplica. O seguidor é importante, mas o discípulo é indispensável. O seguidor diz, meu pastor é Jesus. O discípulo reconhece que Jesus colocou pastores sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Quais as qualidades, as características que lhe distinguem nesta tarde? Se você prestar atenção, há algumas qualidades no discipulado, no discípulo, que podem chamar a sua atenção nesta tarde. Quais seriam, pastor? O discípulo, o verdadeiro discípulo, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Se você é alguém que tem amado a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o seu coração, meu amado irmão, você é um discípulo de Cristo. Se você é uma pessoa que tem renunciado às suas próprias vontades, desejos, para fazer a vontade daquele que te chamou primeiro, você é um discípulo de Cristo. Louvado seja Deus. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, lá em João capítulo 6, versículo 2 e 3, a Bíblia diz, uma grande multidão seguia, porque via os seus sinais, que operava sobre os enfermos. Jesus sobe ao monte, assenta-se ali, e assenta com ele os seus discípulos. A multidão foi até Jesus, por conta daquilo que ele trazia, as curas, os milagres. Os discípulos subiam ao monte com Jesus. Jesus se relacionou com todo tipo de pessoa, a multidão, os seguidores, os discípulos, mas ele sempre disse, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O discípulo é submisso, o discípulo é dependente, o discípulo é ensinável, o discípulo é servo, o discípulo é obediente, é conhecido. O seguidor acompanha Jesus, o discípulo renuncia às suas vontades por amor a Jesus. Mateus 16:24, a Bíblia diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar é deixar qualquer relação ou reação que vai interferir na tua vida de comunhão com Deus. Talvez hoje você está com a sua mente
um pouco aflita em relação à sua intimidade com Deus, comunhão com Deus, porque algo você precisa, aliás, algo que está dentro de você, ou que você pratica, você precisa deixar, você precisa abandonar, para que haja uma comunhão verdadeira com Deus. Renunciar não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que precisa ser feito para agradar a Deus. Renunciar é deixar voluntariamente algo que custe um alto sacrifício. Louvado seja Deus. É você olhar para Jesus e dizer para si mesmo: eu estou renunciando, porque Ele sofreu numa cruz por mim, Ele pagou um alto preço pela minha vida. Jesus foi o maior exemplo de renúncia. Seguidor propõe para Deus condições: Senhor, eu vou te servir se tu fizeres isso, aquilo. Olha, Senhor, eu vou estar na tua igreja, mas olha, essa parte da minha vida, olha, deixa comigo, porque essa parte fica comigo. O Senhor fica com 70% da minha vida, e eu vou ficar com as outras 30%. Seguidor propõe condições para Deus. Discípulo ama a Deus incondicionalmente. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse amor é ter prazer e alegria de estar na presença de Deus, mais do que em qualquer outra companhia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você ama a Deus, você começa a amar as pessoas. Seguidor quer as bênçãos, o discípulo quer o abençoador. Seguidor, ele é influenciado, o discípulo, ele influencia. Seguidor, ele desonra, o discípulo, ele honra. Seguidor, estão dispostos, discípulos disponíveis. A multidão, os seguidores e os discípulos. Quem faz parte da multidão está acostumado a viver nas fronteiras da vida cristã. Eles conseguem se misturar no limite da exigência do comprometimento. São chamados cristãos das bordas. Quando algo é exigido que ultrapassa o seu grau de abnegação, de renúncia, de disposição, simplesmente se retiram da presença de Jesus, do cristianismo, para se posicionar na trincheira da religiosidade. Quem faz parte da multidão não consegue apegar-se a Cristo com dedicação, não é capaz de demonstrar sentimentos senão seu próprio interesse pessoal. Quem faz parte da multidão não tem rosto, não tem identidade, prefere estar escondido por trás das massas e não conseguem ter tanta intimidade com Deus no seu relacionamento diário. Pessoas que se misturam à multidão não querem compromisso, não querem ser vistas para não serem cobradas, são movidas por um intenso desejo de se beneficiarem, sem que isso lhe traga uma renúncia a um sacrifício. Os seguidores, por sua vez, demonstram até um pouco de afeição comparado à multidão, mas não querem se perder no meio da multidão, mas também não estão interessados em se aproximar mais um pouco, de subir ao monte para orar com Jesus. Gostam da presença de Jesus, agradam-se da palavra, estão envolvidos com acontecimentos
que Jesus está operando, mas sempre com certa distância. Seguidores são diferentes da multidão, por isso não ficam na periferia do cristianismo, oscilando entre fé e incredulidade. Entretanto, são considerados superficiais, tendo em vista que não possuem profundidade no seu relacionamento de fé com o Senhor. Mas eu quero terminar esta mensagem com os discípulos. Louvado seja Deus. Com os discípulos. Você ouviu muita coisa triste da multidão, dos seguidores, mas os discípulos constituem uma classe distinta. São aqueles que não se dobram diante de Baal. São aqueles que a Bíblia fala que é o remanescente de Israel. É um povo no meio de outro povo. Eu não sei se você se lembra, mas um dia eu ouvi isto de um querido pastor, e eu falei isso, eu não sei se foi durante a pandemia ou se foi antes da pandemia, e eu disse: vai chegar, esse é o tempo em que Deus, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, Ele está, aleluia, peneirando seu povo, está balançando a figueira, está fazendo o que, pastor? Está tirando o mundo da igreja, está tirando crente no meio de crente, e daqui a pouco vai tirar a igreja do mundo. Louvado seja seu santo nome. Mas o desejo de Cristo é nos salvar, e Ele está aqui nessa tarde para salvar você. Ele está te chamando não apenas para você continuar na multidão. Não é o que Deus preparou para você. Aleluia. O Senhor sempre vai olhar para mim e para você dia após dia, e se você abrir o coração e querer ouvir a sua voz e obedecê-lo, Ele sempre vai dizer: o Elvi, cuidado, eu não quero você no meio da multidão. Ele sempre vai olhar para mim, para você, e vai dizer: aleluia, Wilkeson, eu não quero que você apenas me siga de longe. Ele vai dizer: Senival, eu quero que você seja o meu discípulo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro que veio para perdoar os nossos pecados. Discípulo é uma classe distinta. Estão dispostos a colocar Cristo no centro, no eixo da sua vida. Não admitem as fronteiras. Irmão amado, irmã amada, aleluia, não queira ficar na periferia da vida cristã. Não queira apenas estar vivendo uma vida de espiritualidade superficial. Não tolere aquilo que Deus diz que é pecado. Não viva uma vida de alternância. Não viva uma vida de mentiras. Não viva uma vida superficial. Deus está nos chamando para sermos discípulos, e discípulos são aprendizes. Discípulos são imitadores. Eles estão aqui nessa tarde dizendo: Cristo cresça, Cristo seja o centro, aleluia, seja exaltado e glorificado através da minha vida. Ai, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Para o discípulo,
ou é tudo ou é nada. Nenhum preço é alto demais para ser pago, porque Ele sempre vai vislumbrar: Jesus sofreu mais do que eu. Quando o discípulo ele está nas bênçãos, ele tributa tudo ao Senhor. Quando ele está em provação, ele diz: mais sofreu o meu Jesus. O discípulo anseia pela intimidade. Aleluia. Jesus comparou a igreja com um casamento. É uma grande intimidade. O discípulo ele anseia por essa intimidade. Ele ama as águas profundas. Aleluia. Ezequiel, o profeta, teve uma visão. E a visão era de águas. E a gente vê na Bíblia que se chama águas purificadoras. E ele ouvia a voz do Senhor dizendo a ele na visão: Ezequiel, está na beira deste rio de águas purificadoras. E ele ouve a voz do Senhor dizendo, eu vou parafrasear o texto por conta das horas. Ele ouve o Senhor dizendo: mais fundo, Ezequiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está com as águas tocando nos seus tornozelos. E aí ele escuta a voz novamente: mais fundo, Ezequiel. E aí a Bíblia diz que ele, quando olha, ele está com as águas sobre os seus joelhos. Deixa eu lhe dizer algo tremendo, aleluia, aplicando esta palavra da água purificadora. Olhe para o seu irmão que você pode, aleluia, se relacionar com ele. Diga assim com ele: enquanto você estiver no controle, Deus não está no controle. Agora, quando você vai mais fundo e você perde o controle para Ele, aí a sua vida vai ser outra. Louvado seja o nome de Jesus. Se você prestar atenção na alegoria dessa visão, se você entrar num rio ou numa praia, seja onde for, se você entrar e o rio ou a praia lhe der até o tornozelo, quem tem o controle? Quem tem o controle? Você. Se você for mais um pouco mais fundo nas águas e ela tocar o seu joelho, a água, você já sente a força da água, mas quem ainda está no controle? Quem ainda está no controle, igreja? Você, eu, nós. Agora, quando você entra na água profunda e você já não consegue nem identificar o solo, o chão, e aí você tem que nadar, e aí não é mais você quem leva, é a correnteza. Meu Deus do céu. Era isso que o Senhor estava falando para Ezequiel. É isso que é uma transformação de seguidor para discípulo. Enquanto você estiver no controle, enquanto você estiver ditando o que é que Deus pode fazer ou não na sua vida, enquanto você estiver dizendo não à obra de Deus na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, me desculpe a sinceridade, mas você nunca vai viver dias de profunda espiritualidade com o Senhor. Você precisa ir mais fundo, eu preciso ir mais fundo, a ponto que quem manda é Ele, quem obedece sou eu, quem dirige
dirige é Ele, quem anda sou eu, aleluia. Quem fala é Ele, quem escuta sou eu, quem faz é Ele, quem glorifica sou eu, aleluia. Quem é exaltado é Ele, e quem testemunha sou eu e você, meu irmão. Olhe para o seu irmão e diga: nem nas margens, nem de longe. Tem que ser profundo e mais próximo. Aleluia. Mais fundo e mais próximo. Jesus, quando falou em Mateus 8, 18 a 22, um verdadeiro discípulo, ele obedece, ele vive a verdade, ele renuncia e ele sabe as suas prioridades. Quando o Senhor disse para a multidão: passem para o outro lado, eles obedeceram. Quando o escriba disse para Jesus: mestre, aonde tu fores, seguirei eu. Jesus disse: eu sei o que está no teu coração. Deixa eu lhe dizer algo que vai mexer muito com você, prezado escriba. Olha, as raposas têm o seu lugar, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Aí o escriba, ao invés de mostrar que era verdade aquilo na vida dele, ele diz assim, o outro discípulo, glória a Deus, diz assim: mestre, deixe primeiro sepultar o meu ente querido, depois eu te seguirei. Jesus olha para ele e diz: deixa os mortos sepultar os mortos, e tu segue-me. Jesus não estava dizendo fique contra a sua família. Jesus não estava dizendo abandone a sua família. Não, Jesus estava dizendo assim: eu sou o primeiro antes da sua família. Se você quer ser meu discípulo, me ame mais do que seu irmão, me ame mais do que a sua própria mãe, me ame mais do que qualquer coisa ou alguém na face da terra. Jesus não está dizendo fique brigado com a sua família, esqueça eles, não. Jesus está dizendo: discípulo meu sabe as prioridades na sua vida. Eu quero terminar nessa tarde, louvado seja Deus, justamente na hora, glória ao nome do Senhor. Devemos seguir a Jesus em obediência, em espírito, em verdade, renunciando aquilo e às vezes aqueles que nos afastam de Deus e da igreja, conscientes das prioridades que perfazem a nossa vida, que faz parte do nosso cotidiano. Querido irmão, querida irmã, aleluia, eu termino esta palavra que eu sei, eu tenho certeza que tem endereço certo nesta tarde aqui. Louvado seja Deus. Eu quero terminar dizendo que uma história de um discípulo, aliás, de um discípulo e um seguidor. O discípulo, eu vou parafrasear a história por conta das horas. O discípulo, o seguidor olhando o discípulo de longe, havia um abismo, não tinha uma ponte, mas todos dois estavam com uma cruz, cada um com uma cruz. A cruz era pesada e era grande, e eles carregavam aquela cruz até que chegaram no final daquele caminho e toparam com um abismo. Não tinha ponte, e agora? Diz a história que o Senhor sempre dizia: carregue a sua
a sua cruz. O que é que Deus dizia na história, igreja? A sua cruz. Parafraseando, porque é uma história bonita, infelizmente eu vou contar por pedaços, hein? Glória a Deus. Carregue a sua cruz. Quando Deus diz uma coisa para mim, para você, e eu já vou para pertinho de você aí, porque eu quero fazer um convite especial. Eu quero desafiar quem deseja ser discípulo de Cristo, não apenas seguidor. Porque seguidor e multidões tem de monte, discípulo está em falta. Por isso que o Senhor disse: a seara é o que? É grande, mas os ceifeiros são poucos. Cristo pode contar comigo e com você. E a história diz que eles vão carregando o discípulo, reclamando o tempo todo: olha o tamanho da cruz, o peso da cruz, estou cansado, não dá mais, está muito pesado, eu vou desistir. É sempre assim o seguidor, sempre assim. O discípulo, ele estava cantando, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Às vezes alguém vê você cantar e não sabe o que você tem passado, mas Deus tem sido glorificado através daquilo que você demonstra para as pessoas. O que, pastor? A sua fé, que não se abala, porque você é como o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E a história diz que os dois, quando param, observam o abismo, ficaram sem entender. E agora? A ordem é para passar, mas como a gente vai passar? Se aqui na nossa frente tem um abismo e não há ponte, não há nada que possa ser usado, utilizado para atravessar esse abismo. Aí o Senhor da história diz para eles: como vocês não têm nada para atravessar esse abismo? Essa cruz que está sobre os seus ombros é justamente o que eu usei para você atravessar esse abismo e chegar na mansão celestial. O detalhe é que quando o discípulo colocou a cruz, como ele carregou durante todo o percurso, sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma saidinha brasileira, né? A cruz deu exatamente o tamanho certo dele atravessar de um lado para o outro e entrar nas mansões celestiais. Mas quando o seguidor pegou a sua cruz, que ele tinha reclamado lá atrás, que estava muito pesada, e cortou, né? Diminuiu a cruz para ver se diminuía o peso, né? Diminuía a responsabilidade, diminuía o comprometimento, diminuía tudo, né? Porque estava pesado. Ai, irmãos, que coisa, né? Que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Quando ele colocou a cruz para tentar atravessar o abismo, a cruz caiu abismo abaixo. Por quê? Porque ele fez do jeito dele a caminhada com o Senhor, e no final acabou não entrando nas mansões celestiais. Deixa eu lhe dizer algo: esta cruz que você carrega, não reclame, não despreze. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida através da cruz. E é exatamente, não é ela, mas ela faz parte, a cruz,
do tratamento de Deus na minha e na sua vida. Quando você notar, você já não será mais o crente de antes, você será um crente melhor. Quem sabe você não vai ser mais seguidor, você vai ser discípulo de Cristo. E no final, você vai atravessar o abismo, este mundo, e vai receber a coroa da vida eterna que está preparado para todos nós. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E eu termino esta mensagem finalizando. Você que aqui está, o Espírito de Deus trouxe você a este lugar para trabalhar na sua vida, assim como Ele está trabalhando na nossa também. E eu quero pedir a toda a igreja, por favor, que se coloque de pé.